No vídeo de hoje nós veremos a polêmica que One Piece traz devido ao Sanji sempre estar segurando um cigarrinho e algumas regiões sendo censurados, sendo substituído por um pirulito. Crítica essa também muito forte que passa, por exemplo, Stranger Things, uma vez que o Hopper sempre vive fumando e as pessoas caem matando nisso, que isso daí não é certo, não deveria mostrar para crianças e tudo mais. No entanto, para nortear essa nossa discussão, eu usarei a definição de moral, ética e lei e no final eu queria a sua opinião sobre isso. Será que é necessário uma censura dessa ou é simplesmente uma arte que representa algo inocente? Certo? Mas antes de continuar aqui, eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrever no canal. Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Como já dito na introdução, essa grande questão do Sanji estar com o cigarro na mão gera uma polêmica, porque alguns entendem que a animação, desenho, é feito para criança e isso pode estar passando uma mensagem errada para as mesmas. Então, eles pensam que deve cortar e censurar essas coisas, já que para criança vamos colocar algo apropriado para a idade. Não é por menos que a distribuidora 4Kids, lá nos Estados Unidos, ela acaba substituindo esses detalhes. Na verdade, existem outras censuras, como os nomes de alguns personagens lá da Barackworks, em vez de usar armas de fogo eles põem os crucifixos, o Labum lá é substituído por Iceberg, entre outras coisas. Não é só esse foco, mas o que mais ganha destaque é a questão do Sanji, que ele tá ali com o pirulito em vez do cigarro. Oi, gracinha, você se lembra de mim, não é? Vai estar livre na sexta. Não é por menos que Gintama faz uma sátira referente a isso. Uma vez que o Gin, ele tá ali dando aula, ele é um professor tal, tá com aparentemente um cigarro na boca. Aí um aluno fala, sensei, mas não é errado você fumar em sala de aula? Isso daqui não é um cigarro, é um pirulito. Mas está saindo fumaça, sensei, é que eu estou chupando muito rápido. Aí ele tira um pirulito gigante. Isso daqui é uma sátira direta, One Piece. Mas a grande questão é, será que o jeito como é trabalhada a questão do cigarro de One Piece necessita uma cautela tão grande ou é um excesso de mimimismo? Porém, antes de continuar aqui, eu quero definir o que é moral, ética e a lei e depois eu trago minha opinião. E como eu já dito, eu quero a sua no final também, hein? Para muitos pensadores, moral e ética é a mesma palavra, tem o mesmo sentido, sendo um em grego e outro em latim. No entanto, eu gosto de trabalhar umas pequenas diferenças. Então vamos começar aqui com moral. Moral é aquilo como o indivíduo age perante aquilo que é certo ou não, aquilo que a sociedade lhe impõe. Então, é uma conduta individual. Eu tenho moral porque eu estou fazendo isso de forma correta. Então, vamos aqui usar o exemplo do Sanji. Ele está ali fumando. Então, cabe da moral de quem está assistindo, saber se aquilo é certo ou errado e fazer ou não. Então, se eu estou num lugar que sei que fumar me faz mal, que não é permitido e tudo mais, não é porque eu estou vendo uma pessoa fumar que eu vou fazer o mesmo. Porém, se eu fizer, é uma escolha minha. Aqui, por exemplo, cabe aquela situação, quando alguém vem te dar uma lição de moral, você fala, você não tem moral para isso, você não tem o que falar. O que isso quer dizer, geralmente? Que a pessoa que está te dando a bronca, que está falando, faz a mesma coisa ou algo pior. Então, ou seja, uma lição de moral é aquilo que está certo. Se a pessoa não consegue fazer, ela não teria o que falar. Certo? Agora, vamos entender um pouquinho o que é ética. Podemos entender ética como algumas regras, alguns combinados sociais para manter a harmonia social. Então, atitudes éticas é aquela que prezam a paz, a coletividade de forma tranquila e harmoniosa. E seguindo o mesmo exemplo aqui, vamos pegar a questão do cigarro. Que nem, seria ético você fumar em um lugar público com mais pessoas? Bom, hoje tem vários lugares que são proibidos nitidamente. No entanto, na década de 90, 80, era aberto. Você estava no ônibus, às vezes tinha gente que acendia o cigarro, em shopping, restaurantes, aviões, enfim, todo mundo fumava deliberadamente. Porém, uma atitude ética é aquela coisa, se eu estou fumando, eu quero fumar para mim, eu não preciso poluir os demais. Então, foi concedido que não se fume em lugar público. Meus pais, por exemplo, eles fumavam quando era criança, eles nunca fumavam na nossa frente, porque eles entendiam que aquilo não faria bem para mim, porque é o mal que ele está fazendo para eles. Então, é uma atitude deles individuais, mas que eles estão prezando pelo bem maior das pessoas que ali envolvem. E agora nós vamos aqui para a definição legal de lei. Então, a ética é um acordo informal.
Não precisa necessariamente estar na Constituição. Agora, quando se torna lei, isso faz parte vigente da Constituição e todo mundo tem que seguir. Não é uma questão de opinião. Ah, eu não concordo, não. Você tem que fazer e pronto, acabou. Se você não fizer conforme está estabelecido na lei, você tem que arcar com as consequências. Se você acha que está errado, tem todos os trâmites burocráticos, democráticos para fazer isso. Porém, não é assim, eu não concordo com isso, vou fazer porque eu acho que é certo. Não, lei é lei. Então, aqui usando o mesmo exemplo, como eu disse, na década de 90 você podia fumar em vários lugares. No entanto, a partir de 90, 2000, começou uma pressão muito forte que em lugares públicos não se permite mais fumar. E com isso passou a ser algo legalmente. Então, se você fumar em lugar fechado, público, você está indo contra a lei. Não importa se você acha que vai fazer mal ou não, sua conduta, não, é lei, tem que seguir. É claro. E uma vez que definimos esses termos, a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa discussão na questão do Sanji. Porém, só queria fazer uma ressalva. A moral, a ética e a lei, ela não é universal. Ou seja, ela não funciona igual em todos os lugares. Então, cada um tem sua especificidade. É só para vocês terem uma ideia aqui. Por exemplo, na década de 90 tinha um jogo Mortal Kombat. No Japão, ele não permitia que o sangue saísse, era muito extrema violência. Então, quando o personagem batia no outro, saía um sanguinho azul, para não falar que era o sangue, não tinha violência e tudo mais. Já aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, podia vir vermelho. Então, se você comprasse o jogo do Japão, o sanguinho do bicho ia vir azul. Já, se você comprasse um jogo made em Estados Unidos, viria vermelho. Então, isso daí muda de lugar para lugar. E aqui a mesma coisa aconteceu com One Piece. Na década de 90, quando começou a ser criada a obra, não tinha essa preocupação no Japão com a questão do cigarro. Já aqui no Ocidente já tem um debate mais incisivo da influência da mídia nas crianças e tudo mais. Então, qual que é a grande preocupação deles, principalmente dessa empresa 4Kids? Porque vai direcionar para a criança e isso pode passar uma mensagem errada para as mesmas. Então, para evitar alguns embrólios jurídicos em alguns estados, principalmente nos Estados Unidos, eles resolveram censurar algumas coisas. Sem contar que tem algumas regiões que, de fato, proíbem que coisas para crianças, jogos, séries, filmes, proíbam certos temas, como cigarros, sexualidades e tudo mais. Cabe um pedacinho da música ali do Teto de Vidro da Pitty, porque isso não é questão de opinião. Se você está nessa região e tem aquela lei, você tem que seguir. Então, aquilo que eu falei, tem os meios, tal, mas não cabe aqui a gente discutir como mudar essa legislação. Mas a grande questão é, será que como One Piece mostra o tabagismo, as pessoas consumindo, é necessário esse tipo de censura? E aqui eu quero deixar bem claro que é minha opinião. Primeira coisa, então cada lugar tem uma especificidade e tudo mais. Vamos falar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o One Piece, ele é censurado, ele não é livre. Não é livre para todas as idades, aqui é 12 anos. Então, não é para criancinha. E de fato, One Piece, se você acompanha a história, não é para criancinha. É uma história muito complexa, tem vários temas ali, muito profundo. Então, acredito eu que a criança de 12 anos, o adolescente, já consegue discernir. Segundo, na forma que o Sanji, o Smoking ou outros personagens aparecem fumando, não é aquela forma de apologia. É libertador, não sei o quê, igual a propaganda, sabe? Eles simplesmente são compulsivos. E aqui é um ponto que eu acho legal no Sanji, e em todos os personagens do Chapéu de Palha, que eles têm uma compulsividade. Eles têm assim uma falha. E o Sanji tem duas. Uma que é o fumar, que ele não consegue parar, e a segunda que é a questão dele ser tarado. Se bem que ainda vou fazer um vídeo deles todo dedicado à moral e essa questão dele da questão da taradice dele. Mas enfim, fica para a próxima. O momento que eu acho que fica um pouquinho apelativo é que sempre que o Sanji acende o cigarro é sinal que ele vai lutar para valer. Então ele está ali apanhando ou ele vai começar a fazer algo muito sério, ele tem aquela cena ali, ele acende e fala, agora você vai ver, você se deu mal porque eu fiquei bravo, o bicho vai pegar, certo? Tirando isso, não é nada assim muito exagerado. E sem contar que nós temos que levar um outro detalhe. Essa obra começou a ser feita na década de 90. O mangá, se não me falha a memória, é de 97 e o anime de 99. Nesse período não tinha essa preocupação tão grande. Estava começando os debates. Principalmente no Japão não tinha nada a ver. Então, quando aquilo foi feito, foi de forma, para eles, era um normal da época. No entanto, de 99 ou 97, depende se você quiser pegar o mangá, até hoje, muitas coisas mudaram e a gente está entrando nesse debate.
Eu mesmo, particularmente, se eu fosse o Oda, e eu acho que eu percebi que ele já está fazendo isso, ele está diminuindo o momento que o Sanji aparece com o cigarro. Ele está usando do bom senso. Isso daí pode ser uma impressão minha, compartilha com vocês, se você acha isso também, se você percebe isso. E sem contar que aqui eu entendo que cabe a questão da moral, da conduta. Tipo, a pessoa aqui não vai começar a fumar porque está vendo o Sanji. A maioria das influências que as pessoas começam a fumar, e isso tem estudos que comprovam, é porque tem pessoas próximas que fumam. Lógico, a TV, o filme influencia? Influencia. Ali o Sanji pode ser que influencie algum? Pode ser que sim. Mas não é o grande mote, não é esse o grande foco dali. Ele não usa de uma forma apologética, como eu já disse, ele não faz uma apologia do uso do cigarro. E aqui nós podemos estender um pouquinho mais a polêmica e falar, é um jogo de violência que vai fazer uma criança violenta saindo dando tiro de todo mundo ou um meio que ela vive? Enfim, a gente pode abrir para várias possibilidades de discussão. Mas aqui o mais importante agora, eu quero a sua opinião. O que você acha? O Sanji, ele usa o cigarro de uma forma assim exagerada, que precisa uma censura e trocar pelo pirulito? Ou você acha que é normal, que é um exagero? Compartilhe aqui conosco. Vamos aqui usar essa barra de comentários para suscitar essa discussão saudável, hein? Então fica assim. E aí, você conseguiu diferenciar um pouquinho o que é moral, ética e a lei e como o One Piece ajuda a nos refletir sobre isso? Só lembrando, moral é aquilo como o indivíduo age perante as leis, perante as regras sociais. Aquilo que vem de cima, o indivíduo cabe a ele seguir ou não. Ética são aquelas regras que prezam o bem-estar coletivo e a lei é aquilo que é imposto. Você tem que fazer, senão você será um fora da lei. Então é isso. E para fechar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilia, minha esposa que me ajuda na estrutura desse canal como um todo. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. 1, 2, 3...